vocês a respeito da certificação do café. Os importadores de café do exterior, eles prezam muito pela qualidade do café e também pela produção dele, como que esse café foi produzido. Essa fazenda que a gente está representando, que é a Rancho Grande, possui duas certificações, que é a UTSCAP e a NUCOF. Ambas essas certificações são reconhecidas internacionalmente. Elas prezam pelo quê? Pelo aspecto social, ambiental e econômico. O ambiental, ele tenta o quê? Fazer com que a produção do café não agrida ao meio ambiente. Então, toda a produção do café é o quê? Voltada para o uso mínimo de defensivos agrícolas. Claro que a empresa usa sim, porém usa o mínimo possível. Ela utiliza alguns predadores naturais para poder combater algumas pragas que atacam o café. Então, ao invés de utilizar defensivos agrícolas, ela opta por manter no ambiente alguns predadores naturais. Então, ela usa sim os defensivos agrícolas, mas numa quantidade reduzida. Até na fazenda também, uma vez ao ano, eles pegam as crianças, os filhos dos trabalhadores da fazenda e vão até uma parte da propriedade para poder plantar árvores. Então eles cultivam essa mentalidade nas crianças e também nos funcionários da fazenda, de proteger o meio ambiente e de colher esses frutos, colher a produção da fazenda sem agredir a propriedade. O outro é o social. A fazenda se preocupa muito com os funcionários. Ela não vê simplesmente o funcionário como um meio dela lucrar. Ela quer o quê? Lucrar, mas quer também que o funcionário ganhe com isso. Então ela ministra cursos regularmente para os funcionários. Então o que acontece? Todos os funcionários têm os cursos que a fazenda precisa para poder trabalhar. Se acontece de um funcionário precisar sair, ou ficar doente, ou ter falta desse funcionário, outros sabem fazer aquele serviço. A informação não fica só em uma pessoa, todos compartilham dela para poder todo mundo saber fazer aquele determinado serviço. Então, além dos cursos, se a propriedade lucra, se ela tem uma produção grande, esse lucro também é repartido com os funcionários, que além do mais, eles que contribuíram também com o lucro da fazenda. Ok? Vou falar sobre a social. Uma parte muito interessante lá da Fazenda Rancho Grande, que na época da colheita, a maioria deles já residem lá na roça. Então, para poder não ficar, deixar a criança na creche, alguma coisa nesse sentido, a própria fazenda ela criou uma creche na roça para poder deixar essas crianças. Então, dentro dessa creche tem uma horta que eles cultivam, então que nem ela falou nessa parte. Ele procura ter tudo mais natural possível, tem uma creche, tem igreja local, todas as pessoas que trabalham na fazenda, a maioria delas possuem casa própria, possuem veículo do ano na fazenda, então eles procuram valorizar bastante. E com a certificação do café, a fazenda começou a ter um controle maior sobre a produção. Até alguns anos atrás, até 6 anos, quando a fazenda não tinha certificação, acabava que eles não tinham o controle de todo o processo produtivo. A certificação, ela exige que tudo que seja aplicado no café, todo funcionário que faz a aplicação, tudo seja registrado e lançado na internet. Então toda a produção, se por exemplo, um café é exportado para os Estados Unidos e se dá alguma contaminação alimentar, a pessoa que comprou esse café nos Estados Unidos consegue rastrear todo o ciclo produtivo. Então ela tem toda a informação, desde quando o café foi plantado, todas as aplicações de defensivos, de nutrientes, de adubos, todo o processo de colheita, quem que fez a aplicação. Então se tem alguma falha no processo produtivo, a certificação ela ajuda nisso, a encontrar onde que foi o problema, onde que foi o erro durante o processo de produção. Se a fazenda tem todas essas informações, se tem todos esses dados, né, relativos à produção, vocês que fazem administração sabem, se a gente tem dados, a gente consegue transformar eles em informações. Então a fazenda hoje, ela tem um controle sobre tudo que ela faz. Antes não tinha. Hoje sim, ela tem na ponta do papel, ela tem na ponta do lápis todos os custos referentes à produção. Ela sabe do início ao fim todo o processo e tem tudo isso registrado, tem tudo isso catalogado. E acaba que com esse controle da produção, as propriedades hoje que têm certificação, e no caso a Rancho Grande que é certificada, elas deixam de ser simplesmente uma fazenda, de ser um pequeno local de produção na roça, para se tornar uma empresa. Então, isso que muda na mentalidade das pessoas que trabalham na roça, que trabalham nessas fazendas e para os próprios donos.
é uma empresa, não é simplesmente uma fazenda.